Meu povo, como vocês estão? Mais uma resenha. Faz tempo que eu não trago a resenha aqui no canal, né? Mas essa é uma resenha especialíssima. Meu segundo favorito, romance de época. Aleluia! Vamos à saga para achar aí um terceiro romance de época. Então, se você tiver um favorito, coloca aqui nos comentários e roda a vinheta, porque agora temos vinheta. Vamos falar desse livro maravilhoso. E aí, gente, resenha por aqui dessa lindeza norte e sul. Essa edição aqui é da Editora Wish. Se vocês quiserem ver um pouco mais dos detalhes, eu fiz uns shorts, tá? Dessa lindeza aqui. Qualquer coisa, é só vocês irem na playlist aqui do meu canal, que tem uma pasta só de shorts, você pode encontrar por lá, tá? Esse foi o meu primeiro shorts mostrando algo. E também foi minha primeira pré-venda de editora com Norte e Sul. Gente, olha que lindo! Essa edição capa dura com fitilho da Wish. Olha isso, gente. Deixa eu falar pra vocês. Eu tô lendo esse livro aqui desde... Eu recebi ele em outubro. Mas acho que comecei a ler final de outubro. Gente, eu tô desde final de outubro lendo ele. Eu não vou contar outubro, vou contar. Vamos contar aqui desde novembro de 2023. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Eu conto maio porque estamos chegando aí na metade do mês, tá? Gente. Meses, mais de 5 meses lendo Norte e Sul. Por quê? Porque, gente, eu leio 3 páginas por dia. Eu não consigo. Tanto é que eu leio vários livros ao mesmo tempo, né? Não me confundo os livros, tá? Cada história é cada história. Às vezes dá uma mistureba, mas a gente realinha os chakras, né? E aí eu leio, tipo, 3 páginas por dia de cada livro. Então eu tava lendo Norte e Sul. Tava lendo, tipo... tô lendo uma saga, tô lendo Game of Thrones, tô no 3º volume. E sempre pego outro livro, assim, que não seja saga, que não seja, enfim. Eu não vou muito por essa questão de páginas, gente. Eu vou muito mais porque eu quero ler, a história tá boa, eu vou continuar, entende? Então, eu tô com esse probleminha de que eu ainda vou, né? Enfim, vou no médico e tal. Eu não consigo fixar minha atenção. Eu sempre tive isso desde criança, mas isso vem piorando, né? Eu tenho ansiedade e eu estou desconfiando que talvez eu tenha TDAH. Eu não consigo fixar minha atenção por muito tempo em algo. Isso é pra tudo. E pra coisas que eu não gosto, gente, é pior ainda. Não que eu não goste de ler, eu amo ler. Mas eu fico mais vidrada, por exemplo, em coisas visuais, assim. Então, por exemplo, uma história em quadrinhos me pega muito, né? Eu fico assim, até eu terminar, eu não largo. Vídeos no YouTube, séries, filmes, são algo que eu fico mais vidrada ali, né? Um pouco obcecada. Então, eu tava lendo tipo 5 páginas, 3 páginas por dia, por isso que eu demorei tantos meses. E, gente, é um calhamaço. Porque, deixa eu ver aqui. Na edição física tem 511 páginas. Pra mim, a partir de 500 páginas é um calhamaço, tá? Tem gente que não considera, mas eu considero, tá? Então, assim, gente, foi isso. E gente, eu tô gravando o vídeo, eu terminei nesse exato momento de ler. Eu terminei. Eu estou assim, ó. Empolgadíssima. Então, gente, e demorou mais ainda pra me finalizar, porque, gente, avisando, tudo meu tem spoiler. Tudo, todos os episódios de podcast, tudo que eu falo, tudo tem spoiler, porque eu trabalho com spoilers, tá? Então, já vai o aviso.
A leitura foi meu segundo romance de época. Eu não conhecia Norte Sul, conheci pela propaganda da Wish mesmo que iria lançar. A Paola Alexandra, eu conheço o trabalho da Paola, do Livros e Fuxicos. Vou deixar aqui o link, caso vocês não conheçam. Ela produz conteúdo maravilhosamente. E romance é o cargo-chefe da Paola, né? Ela dá muitas indicações boas. E eu sempre tô pegando as indicações dela, porque, gente, pra me engatar num romance, principalmente romance de época, é muito difícil. E eu gosto de personagens femininas fortes. Que sejam protagonistas das suas histórias e que baixem o sistema da época. E a Margarete, ela é essa garota. Ela me lembra um pouco da Elizabeth, de Orgulho e Preconceito, só que a Margarete, ela é um pouquinho ainda, ela se... Me lembra também, vamos dizer assim... A Margarete, ela não é uma pessoa afrontosa como a Elizabeth, de Orgulho e Preconceito. Se você ainda não leu Jane Austen, Orgulho e Preconceito, leiam, porque é o meu livro de romance de época favorito. E tem também a adaptação, né? Tanto de Orgulho e Preconceito, como também de Norte e Sul, que é meu segundo romance favorito de época. Então, pra mim, engatar é muito difícil, porque sempre são aqueles mesmos clichês, aqueles quadradinhos, sabe? Então, assim, gente, eu já li até os livros famosos, como os Bridgertons, não engatou, enfim, já li um pouco de tudo que não engatou. Isso não quer dizer que é ruim, só quer dizer que não engatou comigo, talvez eu não esteja na vibe e tal, ou enfim, não pegou comigo, e tudo bem. E aí eu falei assim, cara, antes de comprar na pré-venda, vai que eu não gosto. Porque, gente, o que eu compro de e-book, o que eu descarto de e-book, não é brincadeira. Graças ao Kindle. Porque tu imagina se fosse comprar tudo de livro físico? Meu Deus, o dinheiro que eu ia perder. Porque eu sempre vendo os livros, eu sempre dou os livros e eu saio perdendo dinheiro. Eu compro livro caro e é porque eu ainda compro na promoção, tá? Então, eu sempre vou... E quando eu vou... Tive uma época aí que eu tava garimpando livro. E, gente, garimpar é muito bom, mas é aquilo. Você tá pegando livros que tem poucas unidades, não sabe se vai voltar pro estoque. Então, eu tava garimpando alguns na Shopee, na estante virtual, e você tem que pagar o quê? Um frete. Você tem que pagar o quê? Um preço de capa ou um preço acima de capa, entendeu? E aí, você vende depois o quê? Perdendo muitos monies, não é mesmo? E é isso, gente. Eu já me adaptei a ter que passar meus livros pra frente. Faz parte da vida, novos virão, não é mesmo? O importante é que as histórias fiquem conosco. E, gente, eu falei assim, cara, descobri, né, pela Wish, que tinha uma adaptação, uma minissérie da BBC de Norte e Sul. Eu falei, cara, eu vou assistir. Se eu amar a adaptação, vou dar uma chance pro livro, né? Porque eu já tinha tentado ler o livro antes e não tinha engatado. Então, quando eu pego uma adaptação boa, isso me ajuda a engatar na leitura. E aí eu falei, cara, tem como você baixar, tá, gente? Nos blogs aí da vida, no Google, tem como você baixar aí os episódios, tá? Muito boa a série, muito bons personagens, os atores que fazem os personagens principais. A gente conhece um pouco mais de Milton nessa história aí, essa cidade fictícia. Ele é tido como um romance industrial, porque se passa aí nesse boom da Revolução Industrial. E aí lá pro final do livro também a gente vê a queda aí, né, da Bolsa de Valores. A gente vê o crash, que chama, né? Gente, eu paguei isso na disciplina de Economia Política. E, enfim, gente, eu adorava economia política. Não sei se era professora, não sei se era disciplina, mas eu achava muito interessante, porque tinha justamente vamos dizer assim, a base principal desse livro não é nem um romance entre o casal, e sim essa briga, essa desunião entre trabalhadores vezes patrão. E aí a gente vê assim o nascimento do capitalismo, revolução industrial a todo vapor. Milton é uma cidade industrial, ou seja,
as pessoas ficam doentes por conta de muita fumaça, os trabalhadores ficam doentes porque trabalham de forma insalubre, são explorados, não que não sejam hoje em dia, não é mesmo? O capitalismo, ele tem um ciclo e aí ele sempre volta para a parte inicial dele e aí, enfim, tem esse boom e ele volta para a parte inicial. Então, enfim, a gente vê aí o nascimento também do, vamos dizer assim, a pontinha do iceberg do liberalismo, do individualismo e tudo que depois, né, a gente sabe que vai encaminhar para o neoliberalismo que a gente vive hoje em dia. É muito interessante ver como nasceu essa relação de empregados e patrão, né? Então a gente vai acompanhar a Margareth e o Thompson. A Margareth, ela vem de uma cidade rural e ela muda para essa cidade que só tem fumaça e, enfim. E depois que... eu tava falando, gente, que eu me perdo, que eu sou, né? Vocês já me conhecem aqui, quem já assistiu meus vídeos. Existem outras edições, tá, gente? De Norte e Sul. Existe adaptação, e digo que vocês assistam. Existem outras edições. Existe a edição da Martin Claret, que é uma edição também de capa dura, só que eu achei interessante dessa capa aqui, porque ela mostra os dois contrastes, né? O Thompson, ele sempre morou na cidade grande, vamos dizer assim, na cidade industrial, então que é a base da economia dessa cidade. E a Margareth, ela tem muito preconceito com pessoas que são do ramo do comércio, que são empresários, né? E ela vai meio que desconstruindo isso. E ele também vai desconstruindo isso porque ele é um dos primeiros da cidade a construir a relação de patrão e empregados que nunca existiu. A gente vê também por que essa relação nunca existiu, como essa relação foi construída, né? Ele é o primeiro, vamos dizer assim, empresário que começa a enxergar. Ele também ele é uma pessoa que ele adora ler, ele é uma pessoa estudiosa, por isso que ele também tem uma mente mais aberta, uma mente menos ignorante, vamos dizer assim. Mas por ele viver nessa cidade, por ele ter passado fome muito nessa cidade, e para ele chegar nesse ponto de ser uma pessoa rica e bem-sucedida na área dele, né, na área industrial, ele passou por poucas e boas, perdeu o pai, teve que assumir e trabalhar desde criança, e essa é a realidade, mulheres e crianças trabalhando nas fábricas, sendo exploradas, e tendo vários problemas de saúde, morrendo, gente. E são pessoas que elas passam o dia, ou seja, trabalham mais de 12 horas por dia, só terminam a hora de trabalho quando entregam a encomenda, tipo, batem a meta do dia. Isso ainda existe, principalmente em franquias, né? Essa questão de bater metas, esse adoecimento. Eu acho que não tem coisa pior, minha gente, por experiência própria, do que trabalhar em franquia. Você morre todos os dias um pouco mais, sabe? Não que nas outras empresas sejam diferentes, mas enfim. Vamos pro menos pior, não é mesmo? E aí eles não tinham direitos trabalhistas. A gente vê também essa questão do crash, né, que eu falei, da Bolsa de Valores, a queda da Bolsa de Valores de 1929. Então, esse é um romance que dá claramente para ser trabalhado na disciplina de economia política, tanto no curso de serviço social, para quem não sabe, eu sou formada na área, como também em outras disciplinas, questão social, enfim. Tem como a gente trabalhar toda essa questão da expressão da questão social, toda essa questão da vulnerabilidade, enfim. A gente vê também o contraste aí de cidade para comunidade, né? A gente vê também o lado da Margareth, né? Porque ela vem do interior e vai para a cidade. Então ela meio que não entende como é que essas pessoas vivem desse jeito, tipo, pra ela é algo incoerente, e ela muda porque ela meio que é obrigada, arrastada pelo pai. E a gente conhece um pouco da família de cada um. O Thompson e a mãe dele são pessoas totalmente brutas, né? São pessoas secas por dentro. E por conta dessa relação com o pai da Margareth, porque o pai da Margareth vira tutor do Thompson, ele, através do estudo, da leitura e da conversa, das reflexões, ele começa a amolecer um pouco e abrir um pouco a mente dele
E a Margaret também abre um pouco a mente dela, né, pro mundo do Thompson. E como eu falei, gente, o pilar principal dessa história é o contexto aí, trabalhadores vezes patrão, capitalismo, a gente vê como funciona a sociedade. Gente, essa autora aqui era brilhante, né? Ela é brilhante. Todo mundo, quando a editora Wish estava divulgando, ela até falou, gente, para quem é fã de Jane Austen, para quem é fã de Charlie Dickens, vai gostar muito, né, dessa obra. Como eu gostava de Jane Austen, como eu gostei da adaptação, resolvi aí comprar. E, nossa, engatei real, né? Pra vocês verem, através da adaptação eu consigo me conectar melhor com a história. Então, engatei real, assim. Eu leio no meu tempo mesmo. E no final ficou bem arrastada a leitura, porque a Margaret perde o pai e a mãe. E o padrinho dela, ou seja, ela fica sozinha no mundo. E, gente, é uma perda atrás de outra, uma desgraça atrás da outra. Então, tipo assim, gente, é triste, sabe? Eu comecei a ler uma página por dia, quase no fim, assim, da história, porque tava, meu Deus, tava se arrastando e era uma tristeza, e a pobre ficava, o quê? Boiando no mundo. Enfim, ou seja, e assim, gente, romance de época não tem muito movimento. É o povo indo na casa dos outros, é o povo fofocando, é o povo conversando, é o povo. Não tem muito assim, entendeu? Muita agitação. Não é muito assim, não é muita novela mexicana, entendeu? Tem uns babadinhos e tal, mas esse aqui é um romance bem tranquilo. Mas é muito interessante ver, porque assim, esse o livro foi lançado no século XX, acho que foi século XX. E você vê o olhar dessa autora feminina, o olhar dela daquela época, né? Ela, tanto das classes mais desfavorecidas, mais vulneráveis, como das pessoas da classe média, da classe alta. Como ela consegue trabalhar isso bem. E assim, gente, tem... gente, vamos voltar aqui que eu tava falando das edições. Tem a edição, gente, da Martin Claret, eu não gostei da capa. Tem a edição da Pedra Azul. Não é a capa dura da Pedra Azul, tá? Mas a capa é bem, bem bonita. E é dividida em 2 volumes, tá? Deixa eu ver. É 2 volumes? É 2 volumes, se eu não me engano. E, enfim, gente, tá aí, né? Editoras que já lançaram. Se eu não me engano, também tem e-book. Acho que essas editoras aí tem e-book. E voltando aqui, esse livro, o que eu gosto da Wish, a Wish agora é parceira da Darkside, né? Então essa edição aqui, gente, por dentro dela é bem vibe Darkside, né? O povo até ficou tipo assim, a capa tem muitas cores vivas da Darkside, não gostei. Ah, mas eu vou comprar mesmo assim porque é Wish e porque de tudo que tem, né? Tudo que tem disponível no Brasil, essa realmente, pra mim, também é a capa mais linda, a edição luxuosa que tem no Brasil, capa dura e tal, essa aqui é a edição mais linda que tem mesmo. Realmente, né, não tem muitas imagens, não tem muitas ilustrações, mas, gente, tem a apresentação da Paola, né, que a Paola tá aí, ela, com certeza, gente, eu quero muito uma edição de Orgulho e Preconceito da Wish, vai ser muito lindo, vai ser muito babado. E tem que ser pelo Catarse, entendeu? Pra ter meta estendida, pra ter muitas ilustrações, entendeu? Gente, a Wish é tudo, né? E aí tem prefácio da Renata Pereira. Não conheci a Renata, gostei muito dos textos de abertura. Elas fazem umas reflexões por dentro, assim, da história. Eu grifei aqui algo interessante sobre a Renata Pereira. Ela é mestre em filosofia. E ela, gente, tem uma pesquisa em relação a Virginia Woolf e a teoria crítica. E, gente, eu adoro. Eu sou alucinada pelos textos críticos da Virginia Woolf. Eu não gosto muito da ficção dela. Não consegui engatar em nenhuma ficção da Virginia Woolf. Mas, cara, tudo que ela escreve de forma crítica, principalmente sobre o movimento feminista, principalmente sobre o olhar dela perante a época que ela está vivendo, é surreal, gente, surreal. Então, assim, de ilustração realmente, só tem essa ilustração, que é a mesma da capa, que se repete também no sumário, né?
Então, os capítulos, né, são capítulos curtos, o que eu gosto particularmente, tá? Tem algumas notas de rodapé. Agora, uma coisa que eu não entendi, gente, cada abertura, a autora colocou tipo um poema da época. Que pra mim não tem. Pra mim, de todos os poemas que ela colocou, somente um tem sentido. Que eu vou procurar aqui pra ler pra vocês. Então, assim, gente, todo abertura de capítulo, ela, né, tipo, tem um título que tem a ver com aquele capítulo e tem um poema, que todos os poemas pra mim não tem sentido nenhum. O único pra mim que tem sentido é esse, né, que tá na página 452 do capítulo 46, né? O capítulo tem como título Um Dia Agora. E o poema diz assim: E nos dias felizes de antigamente, por mais que ouse viver novamente, sinto falta dos amigos postos à prova, a que a morte do meu lado tomou. Mas o que a amizade verdadeira liga é espírito que encontra espírito, em espírito achamos felicidade, então em espírito estou atado. Do autor Linde, que é um poeta alemão. Aqui tem. Gente, algo muito importante também é dizer que a Margarete, ela faz amizade com a família da classe trabalhadora, então ela não só conhece a versão do Thompson, né, e dos possíveis empresários aí, que são colegas do Thompson, mas ela conhece também o lado do Ige, que é o líder do sindicato, o presidente do sindicato dos trabalhadores, né, das fábricas. Ela eles já vão, acho que para a terceira greve, se eu não me engano, e eles têm fé de que essa greve possam ter mudanças para eles. Então, tanto o pai da Margarete como ela conhecem esse lado, né, da classe operária, de tudo que eles estão reivindicando, dessa dificuldade que eles têm, porque eles não conseguem ter uma relação com os patrão, né? Como eles realmente tivessem em lados opostos, e nenhum deles quer enxergar um pouco do lado do outro. É como se os patrões eles se enxergam como acima desses trabalhadores, né? Como eles não precisassem da força de trabalho desses trabalhadores, e eles precisam. Então, eles não conseguem entrar em um acordo, em um negócio. Eles nunca nem se sentam para conversar sobre isso. Então, a greve vem e aí a Margarete, ela defende, né? A classe operária, ela acha importante, ela fica em cima do muro, né? Mas ela acha importante que eles tenham uma relação, né? Que eles têm que conversar e tem essa conversa também entre os empresários. Os empresários não fazem investimentos para dentro do maquinário das fábricas para melhorar a questão da saúde, né? Eles têm um raciocínio muito do tipo, morreu em terra e a gente substitui por outro, porque só o que tem aí é a gente precisando e querendo trabalhar. Já o Thompson, por ele ser uma pessoa que, né, voltou aos estudos, reflete muito, né, nessa vibe filosófica sociológica, ele começa a amolecer um pouco o coração dele e enxergar as coisas por outras vias, né? Ele entende que investindo no maquinário que polua menos, que não traga doenças para o trabalhador, né? Esse trabalhador vai ficar trabalhando com ele por mais tempo, né? E ele não vai ter que substituir, ele não vai ter que procurar uma pessoa para substituir, porque ele tem bons trabalhadores e ele dá valor aos trabalhadores que ele tem, né? Porque são trabalhadores que cumprem horário, são trabalhadores que só vão embora quando eles entregam a meta do dia. Então, são pessoas que não faltam, né? Então, o empresário, né? Ainda hoje tem isso, né? O empresário, ele só tá olhando para a cota dele, né? São poucos empresários que olham para o lado do trabalhador, né? Para os direitos, os poucos direitos, mas graças a Deus, direitos que foram garantidos, né? Hoje em dia, os direitos trabalhistas. Então, não tem esse olhar do tipo, o meu trabalhador, ele precisa de uma alimentação, né? Para ele trabalhar bem, para ele não ter nenhum tipo de doença, não passar mal durante o trabalho. Isso vem de lucro para mim, né? E isso é um bônus que vem para mim. Eu ter essa sensibilidade de cuidar da saúde do meu trabalhador, dele ganhar um pouco. Então, tipo assim, o Thompson, ele visita onde o presidente do, né, graças a Margarete. Então, a Margarete, querendo ou não, ela acaba fazendo essa ponte
E assim, ela meio que se mete no meio, né? Porque ela fica injuriada, né? De entender como é que essas pessoas vivem de lados opostos, como é que isso funciona, porque onde ela morava isso. E sim, eu não sei se eu teria a coragem dela de se meter do jeito que ela se meteu, mas graças a ela, tudo muda, né? Porque o Thompson vai visitar a comunidade que o Ige mora, ele vê a pobreza, né? Ele vê que muitas pessoas, né? Passaram por o que ele passou. Eu acho que ele sente isso mais de perto, não só de chegar lá e olhar essa realidade, porque ele agora tá em outro patamar, né? Mas porque ele veio lá de baixo e ele trabalhou muito duro para chegar onde ele chegou. Diferente dos outros empresários que vêm de heranças passadas por gerações, são filhinhos de papai, né, que não estão nem aí, não trabalham duro, tipo assim, entregam trabalho na mão dos outros, só vai lá para pegar o dinheiro no final do dia. Então eu acho que essas mudanças, né, que o Thompson foi implementando na fábrica, veio muito dessa sensibilidade, né, tanto do estudo dele, né, porque ele é o único que entende que o estudo é algo importante, não só para o trabalho dele, mas como pessoa também, né? E tanto a mãe dele como os empresários veem isso como uma besteira, né? E ele é uma pessoa que ele gosta muito de ler. Então, assim, essa questão de ele ter contato, dele voltar a ter contato com os livros, dele visitar a comunidade, dele se aproximar dos trabalhadores, dele tentar essa relação, dele gostar da Margarete por ela, né? Ele tentar mudar a conduta dele, tentar mudar quem ele é, né? Para tentar ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável aos olhos da Margarete também. No rodapé. Essa poesia, né, fala um pouco dessa passagem da morte, fala sobre a alma, o espírito, né? E de como a gente está atado a essas pessoas através da amizade e que os laços de amor são laços eternos, né? Como diz o espírito Joana de Ângeles. Eu estudo um pouco a doutrina espírita, eu acho interessante. E esse livro também, ele faz uma reflexão muito interessante sobre religião, sobre religiosidade, sobre espiritualidade. A gente vê o pai da Margarete aí em conflito, não é mesmo? E a gente vê a família dele sendo arrastada junto com ele, a gente vê aí como era ser uma mulher da época, né? Porque aí as mulheres já estavam trabalhando, as mulheres pobres, tá? A gente vê preconceito de raça, de classe, de gênero. Eu não quero fazer esse vídeo tão grande, eu quero incentivar vocês a dar uma chance e lerem Norte e Sul. Então, assim, gente, o romance deles só engatam, gente, eu juro pra vocês, nos 5 minutos do último tempo. Tipo, nas 2 últimas páginas do livro, e assim também é na adaptação. Mas eu gostei muito, né, de como a adaptação ela fechou isso, amarrou isso, sabe? Eu achei até melhor do que o próprio livro. Não que no livro seja ruim. Mas, gente, a Margarete, primeiro vamos lá. Personagens, né? Vamos falar aqui do Thompson, né? Que ele é essa pessoa bruta, trata mal os empregados, essa pessoa ríspida, seca por dentro, mas porque a vida já castigou muito ele, né? Ele já passou por muitas situações, mas ele demora muito para entender que muitas pessoas ainda passam por situações que ele passou, né? Muitas crianças ainda precisam trabalhar, inclusive na fábrica dele. E por ele não só ele, mas todos os empresários da região não terem uma relação com os empregados, ou seja, caos, né? Ele se vê como superior acima dos seus trabalhadores. E ele é um pouco triste porque ele teve que parar a escola para trabalhar. Para botar o que? Mingau em casa. Ele só comia mingau todo santo dia, porque era o que dava para comprar, porque ele estava poupando dinheiro para, né, reerguer aí os negócios da família, já que o pai tirou a própria vida, né?
Então o pai fez uma aposta aí nos negócios que ele tinha, era uma pessoa bem sucedida, fez uma aposta aí, perdeu tudo e aí não sabia com que cara ia olhar para a família e tirar a própria vida. Então a gente vê esse primeiro baque aí de tristeza, né, de o Tom ter que largar a escola, a criança ter que trabalhar, né, junto com a mãe aí e você vê a diferença, né, da criação da filha, né, da irmã dele, que é altamente supérflua, altamente snob para ele, né? E a diferença da mãe para filha. Eu fico, meu Deus, essas crianças, elas foram criadas juntas. Eu fico assim, meu Deus, é curioso. E aí, como é que o Thompson conhece o pai da Margarete? O pai da Margarete não quer ser mais pastor da igreja, né? Não acredita mais nos fundamentos ideológicos da igreja. Ele não consegue mais fazer aquilo, que para ele tá mentindo, e ele começa aí a devagar aí pelo mundo, o incrível mundo da filosofia, da sociologia, da história. Então ele começa a devorar livros, né? Ele tem muitos livros em casa, ele já devorava, e eu acho que foi isso que criou, né, uma pulguinha na orelha aí dele, porque as religiões, a maioria tem muitos dogmas, tem muitas coisas assim, né? Enfim. E aí ele arrasta a família de uma hora para outra, porque ele vai dizer em cima da hora, porque ele não teve coragem de falar antes, o que foi um erro. Mas ele passa o livro todo se culpando, porque ele leva a família para essa cidade que é pura fumaça, né? Pura usina, pura, enfim, desgraça. De não sei como é que a pessoa. Gente, eu já tava morto numa cidade dessa. Tanto de gente que morre por crise respiratória, por depressão numa cidade dessa. Eu era uma que já tava morta, porque eu tenho um problema seríssimo, né? E assim, gente, é aquela fumaça grosseira cobrindo a cidade toda, entendeu? E aí ele vai para essa nova cidade para recomeçar, leva a família junto. E aí, para sustentar a família, ele vira tutor, né? Ele vira professor. Ele vai justamente para essa cidade porque o melhor amigo dele, que é padrinho da Elizabeth, né, fala assim: olha, eu tenho um amigo meu, né, que quer voltar aos estudos e ele tem um status, ele tem dinheiro, tem poder na cidade, e ele vai estar. Ele é muito gente boa, ele vai estar te relocando, vai estar te dando um suporte, enfim. Mas o Thomas, ele começa a dar um suporte, né? Não tanto assim pela amizade com o pai da Margarete. Eu tô falando Elizabeth porque eu me lembro da De Orgulho e Preconceito. E Elizabeth Gass, que é o nome da autora, gente, então me desculpa se eu confundi. Enfim, ele, na hora que bate o olho na Margarete, ele fica encantado, ele já fica assim, entendeu? Apaixonado. Não julgo que a Margarete é linda. E aí ele começa a ter aulas, né? E ele conhece a Margarete, conhece a mãe. A mãe só sabe reclamar. Mesmo morando no interior, só sabe reclamar da própria vida. Enfim, gente, uma pessoa infeliz que se casou e que é infeliz no casamento, é infeliz com a própria vida. E eu acho que a Margarete, ela é traumatizada. Ela não quer aquilo para a vida dela. E ela tem a liberdade, né? Porque os pais deram essa liberdade para ela, direito de escolha. Coisas que nem em todas as famílias você tem isso, né? E na sociedade ela te dá também isso. Porque assim, você é mulher, classe média alta ou rica, você vai ter. É que você seja pobre, né? Enfim, se você tiver a sorte de se arranjar com uma pessoa que tem dinheiro, melhor ainda. Mas as garotas de classe média baixa, elas não tinham que arranjar uma pessoa da sua mesma condição, ou, na verdade, elas tinham que achar uma pessoa de melhor condição, porque senão elas iam ficar na pobreza, né? Então, elas tinham uma mesada por mês do marido, ou elas tinham que pedir tudo pro marido, que é uma bosta, né? E aí elas não trabalhavam, só ficavam bordando, nada contra, porque eu adoro bordar, mas assim, passavam um dia fazendo crochê, bordar, focar, ir pra casa alheia. Isso é isso, gente. Nada contra. Mas assim, cara, elas não podiam trabalhar. Não, tipo assim, não era visto com bons olhos para a sociedade elas trabalharem. Elas tinham que se casar, ter filho e arranjar um bom casamento. E a Margarete não queria isso pra ela, porque ela sabia que se ela entrasse num casamento ruim,
ela ia tomar na beira do cu. Então ela preferia ficar sozinha e ficar pobre. E era isso que ia acontecer com ela. Se o padrinho dela não tivesse deixado uma quantia milionária para ela. Isso me lembrou da Isis de. Eu tô assistindo Grey's Anatomy. E aí me lembrou o episódio de que o boy da Isis morre e ele deixa uma quantia enorme para ela no banco. Ou seja, ela tá rica do dia pra noite. E eu tava comparando a Margareth, que a Margareth, ela se vitimiza muito. Ai, eu não sou. Não, mas ela não se vitimiza mais do que o Thompson, né? Mas ela fica tipo, ai meu Deus, eu não sou mulher suficiente pra você, eu não mereço você. Ai, não sei o quê, sabe? Mas ela é um pouquinho também orgulhosa. E o Thompson é a pessoa que mais, meu Deus, minha gente, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gente, como ele é aquele, sabe, aquele voto, Chaves voto, cão arrependido. Gente, a mulher, ele se vitimiza muito. Ai, porque mamãe, ninguém me ama, ninguém me quer. Oh, meu Deus, mas esse hétero, esse pobre desse hétero, né? É tipo, ai, porque ela não gosta de mim. Aí depois, né, vem a autoestima do hétero, né? Porque meu sonho é ter a autoestima do hétero. Ai, mas quem é ela? E a mãe também, né? Porque a mãe dele, gente, eu já tive. Eu tive um ex que era exatamente a mãe do Thompson. Porque ninguém é suficiente pro meu filho. Por que que é você pra não querer o meu filho? Porque, meu Deus, ele é lindo, ele tem uma ótima profissão, ele tem dinheiro e não sei o que, ele anda bem vestido e ele tem isso e aquilo. E, meu Deus, quem é você pra rejeitar o meu bebê? Gente, eu juro pra vocês que é desse jeito que tá no livro, entendeu? Não é paranoia minha. E aí, tipo assim, ai, filho, mas não se preocupe porque você tem a mim. Eu nunca vou abandonar você. Aí ele parece um cachorro sem dono. Mãe, ela não aceitou meu pedido de casamento. Gente, como é que você mal conhece a pessoa e pede ela em casamento? Não julgo quem faz isso. Mas assim, já julgando, mas gente, como é que você nem conversa direito com a pessoa? Você nem assim, você pede e você quer que ela aceite. E você fica indignado que ela não aceite. E tipo assim, ai, tipo assim, os machos ficam revoltados. Que, como se você fosse obrigada a ficar com ele, a casar com ele, a ter alguma coisa com ele. Minha filha, ninguém é obrigada a nada. Não, nenhuma mulher deve nada a ninguém, entendeu? Se toque, querido. Tipo, meu Deus do céu. E aí, a Margareth, ela já disse vários não, gente. Só o que essa pobre fala é não para casamento. Ela é linda, né? Ela é simpática, ela é toda aquele, entendeu? E aí, ela já disse um monte de não, várias pessoas já vieram pedir a mão dela. Ela disse vários nãos. E os pais dela não se preocupam. Ela ser pobre não é uma preocupação para os pais dela, entendeu? E nem para ela também, sabe? Eu acho que mesmo que ela não tivesse esse dinheiro no banco, eu acho que ela trabalharia, sabe? E ela não tem vergonha, assim, de trabalhar e botar a mão na massa. Então, gente, é isso. Mas eu não vou me alongar. Leia um livro, assista a adaptação. Muito bom, gostei muito, está aprovado. E é isso, até o próximo vídeo.